Fala galera, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e esse é o segundo episódio da nossa websérie sobre terapia manual e postura. E nesse episódio eu vou falar para vocês quais foram as técnicas de terapia manual utilizadas nesse estudo para ver os efeitos da terapia manual na postura. Antes de começar, eu vou falar para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e colocar aqui o seu comentário sobre o que você quer que eu faça, o que você quer que eu publique, o que você não gostou do estudo. Não tem problema, comentário positivo, comentário negativo será respondido da mesma forma, beleza? Então vamos ver aqui quais foram as técnicas utilizadas no nosso estudo dessa websérie. Então tá aqui, ó. De acordo com os tipos de terapia manual, 15 estudos utilizaram técnicas articulares que incluem mobilizações oscilatórias, manipulações articulares, mobilizações com movimento ou cuidados em quiropraxia. Então, o que acontece? Dos estudos, a gente tem aqui num total de 38 estudos. Desses 38 estudos, a gente tem 15 estudos que utilizaram técnicas articulares que aí a intenção da técnica articular é ter uma alteração da propriocepção e aí você vai ter uma modificação do quadro da postura do paciente. Então a gente teve técnicas oscilatórias, que são as técnicas do grupo do Maitland, mobilizações oscilatórias, tá? De grau 1, 2, 3, 4 e 5, que é a manipulação, que é o thrust. A gente tem técnicas de manipulação articular utilizadas em alguns estudos, tá? A gente tem técnicas de mobilização com movimento, que são as técnicas do grupo do Mulligan, tá? E tem os cuidados de quiropraxia, que são as técnicas basicamente de manipulações, tá bom? Então, 15 estudos utilizaram técnicas articulares, de 38. E aí a gente teve 16 estudos que investigaram técnicas miofaciais, como relaxamento miofacial ou compressão isquêmica, e em dois desses, técnicas miofaciais e instrumentais, tá? E o paciente mesmo se fazia. Então a gente tem 16 estudos que investigaram técnicas miofaciais. E aí eles utilizaram relaxamento miofacial, compressão isquêmica, e dois utilizaram técnicas instrumentais e o outro utilizou técnica que o paciente se administrava, o paciente fazia autotratamento, tá? Para mim, esse estudo de autotratamento deveria ser excluído, mesmo sendo um ensaio clínico com grupo controle e tal, porque não teve a intervenção do profissional. Tá, então aqui é um outro critério que eu acho que deveria ter prestado atenção e excluído, porque você não sabe como que o paciente se fez aquilo, qual foi o treinamento que o paciente teve para fazer aquilo. Então, será que realmente o paciente conseguiu fazer nele mesmo uma técnica que funcionasse? Talvez não. Em 4 estudos, a intervenção foi combinada tanto de articular quanto técnica miofascial. Tá? Então, a gente teve 4 estudos que teve a intervenção combinada e 4 outros estudos e colocaram o raciocínio osteopático pragmático. Então, quando a gente fala de cuidados de quiropraxia e cuidados de osteopatia, a gente está falando de uma abordagem pragmática desses pacientes. Então, o que foi avaliado tanto com a quiropraxia quanto com a osteopatia? Foi feita uma avaliação de acordo com os critérios dessas filosofias e, a partir disso, justificada uma intervenção. Então, não foi feita uma técnica específica de cada uma delas, por quê? Tanto a osteopatia quanto a quiropraxia utilizam mobilizações e manipulações e técnicas musculares. Então, foi utilizado um raciocínio quiroprático, um raciocínio osteopático, para ver o que disso gerava uma alteração na parte postural do paciente. Agora, a única coisa que eu não entendo é por que a quiropraxia entrou nas técnicas de articulares e por que a osteopatia ficou num grupo separado. Eu colocaria os tratamentos pragmáticos, tanto de osteopatia e quiropraxia, no mesmo grupo, nessa divisão aqui, tá? E aí o que acontece? Em 10 estudos, a intervenção foi feita somente em uma sessão. Porra, a gente sabe que uma sessão não vai ter grandes alterações. Então, em 10 estudos desses 38, talvez a gente não tenha resultados importantes, porque foi feito em uma sessão só. Em 5 estudos, a gente tem 3 a 6 sessões que foram utilizadas. Que aí eu já acho que é um tratamento mais realista dentro da nossa realidade clínica. Em 6 estudos, 7 de 10 sessões foram utilizadas. 7 a 10 sessões foram utilizadas. Está dentro da nossa realidade clínica também. Em 15 estudos, 12 a 18 sessões. Aí já é um tratamento bem mais longo. Em 2 estudos, o número de sessões não foi reportado. E aí já está uma cagada, né? Que eu fiz, agora quanto tempo, não sei, e vamos que vamos. Em relação aos grupos de comparação,
11 estudos incluíram grupos que não receberam nenhum tipo de intervenção. E aí está o problema. O grupo fica parado sem fazer nada. Se você ficar parado sem fazer nada, você não teve intervenção, por que você vai ter algum tipo de modificação? Então deveria ser aplicado um placebo, pelo menos. 8 utilizaram um placebo, 10 utilizaram outras técnicas de intervenção não manuais e 3 utilizaram outras técnicas manuais. Em 7 estudos, a terapia manual foi adicionada a uma segunda intervenção e foi comparada com essa intervenção sozinha. E aí a gente tem aquele problema, que um grupo recebe 2, outro grupo que recebe 1. O grupo que recebeu 2 tem mais chance de melhorar do que o grupo que recebeu 1, porque 2 intervenções são maior que uma. Em 3 estudos, a terapia manual foi adicionada como uma segunda intervenção e comparada com um placebo de terapia manual adicionada com a intervenção. Esse aqui é a comparação que eu acho ideal. Então, você tem, num grupo, terapia manual e uma intervenção, no outro grupo, placebo de terapia manual e a mesma intervenção, que você já sabe que funciona. Então, o que você está comparando? Terapia manual com placebo de terapia manual. E nessa hora você tem uma comparação dentro do ideal. Em 2 estudos, 2 técnicas de terapia manual foram comparadas somente somente uma delas. Nenhum estudo comparou técnicas articulares com técnicas miofaciais, que aí também não tem muito sentido, porque uma age no músculo, outra age na articulação, então também não teria sentido fazer esse tipo de comparação. As alterações posturais que foram mais estudadas foram anterioridade da cabeça em 17 estudos, alinhamento pélvico em 8 estudos, cifose torácica em 7 estudos, protusão dos ombros em 6 estudos, pé plano em 4 estudos. Todos esses estudos foram conduzidos a avaliações antes e imediatamente depois da intervenção, exceto os estudos de Hasler et al. E de Kim et al., que fizeram 2 a 4 semanas depois da intervenção. 11 estudos foram conduzidos com um follow-up de 24 a 12 meses depois da intervenção. 4 estudos foram conduzidos avaliações depois de completar a intervenção. E aí o que acontece? Você tem aqui técnicas diferentes comparadas. Então você tem técnicas articulares, técnicas musculares, você tem grupos com placebo, grupos sem placebo, intervenção sem intervenção. E aí a gente avaliou esses desfechos que eu falei para vocês: anterioridade de cabeça, cifose torácica, alinhamento pélvico, pé plano. Então, essas técnicas servem para esse tipo de pacientes? Então, no próximo episódio dessa websérie, eu vou falar para vocês o seguinte: quais foram as técnicas, quais foram os desfechos que a gente teve resultado positivo e quais foram os desfechos que a gente não teve resultado positivo em relação à terapia manual e postura. Beleza? Então aguarde, semana que vem tem o próximo episódio. Um beijo e a gente se vê.